Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o Alviverde, vamos lá então com o Gustavo Soler. Quando surge a vinheta de Gustavo Soler, hein? Então, vamos colocar de novo então, fazendo um favor, que eu acho que eu fui muito deselegante com ele. Vamos lá. Palmeiras, Gustavo Soler. Que isso? Vou nem falar nada, vou calar a boca. Nosso departamento de chamadas do programa funciona, de vinhetas. Né, você fez uma do Pedro Martelli monstruosa. Essa é a melhor vinheta que tem do Pedro Martelli, que por sinal esse menino tá narrando muito. Uma descoberta da minha rádio, que é a Rádio Bandeirantes, de uma maneira inteligente com o Denis, com todo mundo, viu o potencial nesse menino, que tem tudo aí para ser um dos maiores narradores desse país. Né? E não vai demorar muito não. E vai fazer a Copa do Mundo aí para arrebentar. O que tem o Palmeiras, líder da competição, 29 pontos. E aí eu estava conversando hoje nos Donos da Bola. Na 14ª rodada do ano passado, o Palmeiras também estava em primeiro. Aí eu falei o seguinte, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, espero que eu esteja errado. Né? Que no ano passado eles não estavam muito focados para ganhar o brasileiro, mas nesse ano eles estão. E ano passado, né, craque, ainda teve um outro ponto, Copa América. Palmeiras perdeu o Everton, Gustavo Gomes, Kusevich, e nesse mesmo período, né, entre junho e julho da última temporada, o Palmeiras teve muitos casos de Covid e lesões. Então o Palmeiras que nós passamos, o Palmeiras perdeu o Felipe Melo, que quebrou o pé. Então foi uma parte da temporada passada muito complicada para o técnico Abel Ferreira. E foi quando o Palmeiras começou a meio que desistir do título do Campeonato Brasileiro. Foram 7 derrotas ou 7 jogos sem vitória? 7 jogos sem vencer. Tá. E aí, nesse período, o Palmeiras venceu... Kobe Bryant, achou bonito? Pô. Aí, espera aí, eu vou te mostrar. Pode, eu tô comprando 3 tênis do Kobe Bryant. Pô, porque eu fiquei legal, assistindo sim. ontem um negócio do Kobe Bryant, cara. Que coisa incrível, cara. Foi um gigante. Que gigante que ele foi, cara. E aí, então, o Abel Ferreira foi até questionado, né, na entrevista coletiva, porque é um mês muito complicado, né? Junho e julho, né? São 2 meses complicados quando olha a situação do calendário, porque o Palmeiras, durante 5 semanas consecutivas, terá sempre 2 dias de treino, 1 dia de jogo, 2 dias de treino, 1 dia de jogo, sem contar as viagens. Então, o Verdão ontem, por exemplo, empatou com o Avaí, voltou para São Paulo para treinar na academia de futebol para depois embarcar para o Paraguai. O Palmeiras não quis viajar direto para o Paraguai para ter a estrutura da sua academia de futebol à disposição no treino desta segunda-feira. E aí, hoje, alguns jornais italianos falaram sobre o interesse do Milan na contratação do volante Danilo. O Milan precisa se reforçar, apesar de ter sido campeão. Sim. Né, italiano, fazia muito tempo a Inter, estava tomando conta de tudo, a Juve também, né? Ele é um jogador, cairia bem no Milan, hein? Pelo amor de Deus. E aí, aquela informação que a gente trouxe aqui depois, foi até no Baita Amigos, né, que eu trouxe primeiro essa informação, e na semana seguinte a Leila deu uma entrevista falando, né, que o Danilo não sai no meio desse ano, ele pode sair na próxima temporada. Mas, a pedido do Abel Ferreira, o Palmeiras não quer vender o Danilo e não sente necessidade financeira. Isso que é legal, né? E aí, pode vender pro Milan, eu vendo pra você, sim, tá tudo certo. igual fez com o Gabriel Jesus. Só que eu vendo pra você só ano que vem. Exato, igual aconteceu com o Gabriel Jesus. E aí, então, fechando a situação do Danilo. Palmeiras não quer negociar o jogador, não tem o interesse de negociar o jogador. A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros. Não, mas os caras vêm com 30 milhões de euros, os caras dá. A primeira sondagem oficial que o Danilo recebeu foi do Watford, da Inglaterra. Watford? Por 15 milhões de euros. Watford, vou escrever pra você em inglês. O-T-I F-O-R, Otfor. É, mais ou menos por aí. E aí, o Palmeiras falou, com 15 milhões de euros, você não paga nem 1 milhão do menino, né? Então, já descartou o Palmeiras. Os 30 milhões de euros, eu não sei não. Aí o Palmeiras, então, quer a manutenção do Danilo, que tem contrato até 2026 com o clube. E uma pessoa importante do staff dele me passou. O Danilo, hoje, se for para sair do Palmeiras, ele quer jogar num clube que ele brigue por títulos, que ele tem a possibilidade de brigar por títulos. Se for para a Liga dos Campeões, ele tem ou para a Espanha ou para a Inglaterra. E aí, Barcelona, Real Madrid, o Atlético de Madrid. Ou o próprio Milan, que foi campeão italiano. Então, mas eu acho que o Milan ainda não está pronto para disputar uma Liga, mas... Sim, mas é um time que vai brigar por títulos. E aí, na temporada passada, no começo do ano, melhor dizendo, o Arsenal também mostrou interesse. Então, nisso que essa pessoa me passou,
ele não tem interesse, por exemplo, de jogar num Arsenal da vida, que é um clube importante, mas que não vai ganhar nada e todo mundo sabe que não vai ganhar nada. Tem muito nome, então, o Danilo, o torcedor palmeirense, pode ficar tranquilo que até o final do ano ele vai jogar no Palmeiras. É claro, né? Teve uma pequena queda de produção, não jogou no final de semana porque estava suspenso, mas estará à disposição para quarta-feira o duelo contra o Cerro Porteño no Paraguai, jogo que acontece às 7h15 da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Verdão que vai com força máxima para esse duelo. E qual seria a força máxima? Vamos lá, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Danilo, Zé Rafael, e aí ainda a dúvida pela situação física do Veiga. A tendência é que o Veiga inicie a partida entre os titulares, caso depois do treino de hoje, depois de algumas conversas da comissão técnica, eles entendam que o Veiga já tenha condições de iniciar a partida. Se ele não tiver condições de iniciar o jogo, aí o Scarpa vai continuar como o meio armador do Palmeiras, com o Dudu, Veron e o Rony de centroavante. Se o Veiga retornar, aí o Veron perde vaga no time, o Scarpa vai jogar aberto pela esquerda e o Rafael Veiga voltando então como meio armador do Palmeiras. Paulo do Vale, o que você pensa desse time do Palmeiras? Muito bom, né? Muito bom mesmo. O Palmeiras, que olha, até depois agora, né, com essa iminente contratação do River, né, com o Luis Soares, aí a gente começa a achar um adversário novamente pro Palmeiras da América do Sul, dependendo, né? Mas até segunda ordem, o Palmeiras é um franco favorito a conquistar essa Libertadores. Tem, nessa fase de oitavas de final, na minha visão, um adversário tranquilo. Eu acho que passa muito pelo jogo do Allianz Parque, que o Palmeiras vai conseguir liquidar tranquilamente. Acho que tem que fazer um bom resultado jogando no Paraguai, né? Tem um desgaste, a sequência recente, mas eu acho que assim, o Palmeiras não vai ter nenhum susto. Mata-mata, né? Nossa, o Abel demais. é um treinador que... Absurdo. Ele se... Acho que ele entendeu o que é o brasileiro, entendeu a importância talvez do paulista e ganhou. Entendeu que a Libertadores era fundamental e está revendo aquilo que fez no jogo do Mundial contra o Chelsea. Talvez para o próximo Mundial se ganhar a Libertadores. Talvez ele tenha esse entendimento e por isso que renovou mais 2 anos de contrato. Até porque também, né, qual é o time que esteve realmente em interesse fortíssimo no Abel ou no Jorge Jesus, que foi pro Fenerbahçe agora, né, assim, clube grande da Europa mesmo, que veio atrás dos caras, nenhum. De primeiro escalão nenhum. De primeiro escalão nenhum, esquece. O principal interesse que o Abel teve foi do futebol francês. Muito da Arábia também, Sim, né? muito da Arábia. Que toda hora ele recebe proposta da Arábia, né? O futebol árabe adora, né? Treinadores sul-americanos. Isso. Por sinal, E aí- o Helman agora tá... O Der Helman desempregado, né? Pediu as contas lá. Já fazia acho que 1 ano e meio, 2 anos que o Der Helman estava lá. E que é um baita treinador. Eu não sei qual vai ser a visão do Abel depois porque ele disse que vai cumprir o contrato até o final e que não vai dirigir a seleção brasileira. Foi isso que ele disse no podcast da Conmebol. Mas tudo pode mudar também, né? A cabeça da gente, isso não quer dizer que ele não tem essa visão e que não possa ser treinador da seleção de Portugal. Por que não? Por que esse cara não pode ser treinador da seleção de Portugal, da seleção brasileira? Eu nunca imaginei que pudesse ter um português treinando a seleção brasileira hoje. Eu sou a favor do Abel. Você tem um treinador hoje que tem que ser o treinador da seleção brasileira. Ô Tite, obrigado, você saiu. No outro dia eu contrato o Abel para a seleção brasileira. E aí seria até uma mudança, né, daquilo que o Abel tem de perspectiva do futebol, porque pelo desgaste do dia a dia, o Abel também já disse em algumas entrevistas coletivas que ele não quer ter uma carreira longa como treinador. Que ele às vezes fica estressado com o dia a dia, tudo mais. Agora com a família dele vindo pro Brasil, pode ser que mude alguma coisa, Lógico então. que muda. Quarta-feira, você acaba o jogo, ganha o jogo. Você chega em casa, você olha pro vizinho. Depende, né? Um vizinho dele já foi o Crespo, né? Então era um homem bonito, pelo menos. Aí você pega, termina o jogo, o cara vem, já tá com a esposa, tá com as filhas, tá na escola, vai pra escola, vai buscar. Tem o entendimento da família, isso é fundamental para todo mundo, cara. E ele é um cara que eu acho que ele dificilmente, cara, o Abel vai deixar de ter a idolatria por parte do torcedor palmeirense com ele e a visão que nós temos que ter com o profissional Abel, né? Passa do limite? Passa, como todos passam. E que todos passaram e vão passar, né? Mas é um treinador taticamente
Ele é o Tele Santana pra mim, cara. E ontem ele demonstrou, né, uma certa irritação, porque parecia que de novo o Palmeiras entrou um pouco acomodado no jogo contra o Avaí. Então a gente vai ouvir o recado que o Abel Ferreira deu para o elenco palmeirense depois do empate contra o time do Avaí. Nós cada vez mais temos que ter a consciência de que os adversários contra nós dão a vida. Basta ver o Arthur Chaves, cada corte que fazia, como ele festejava. É isso que eu sinto e noto. A atmosfera dos campos onde nós vamos, a vontade e o desejo que têm de nos ganhar. E nós temos que entender isso, cada jogo para nós é uma final e hoje merecíamos, porque queríamos, sair com os 3 pontos daqui, mas como vos disse, o futebol é isto mesmo, nem sempre ganha a melhor equipa e hoje levamos daqui um ponto. E aí, craque, com isso que o Abel falou, temos que entender que cada jogo do Campeonato Brasileiro é uma final. Será que é isso que às vezes falta? Porque ele consegue preparar o time tão bem para um mata-mata e no Campeonato Brasileiro parece que alguns jogos o Palmeiras entra meio desinteressado. Pô, se coloca no lugar dos caras também, tem que ganhar todos os jogos, né? Não é fácil também, né? Pô, faz 3 anos que tá ganhando tudo. Vai chegar uma hora que o Palmeiras vai ter que mudar a visão de jogadores, a visão do trabalho. Por isso que tá contratando jogadores mais jovens. Mas o resultado como esse, por exemplo, você tá ganhando o jogo, empata, pá, mas não é como um resultado ruim, cara. E isso que acontece com o Palmeiras, não é só com o Palmeiras, né, do que ele disse. Isso o Corinthians vai lá, é a mesma coisa, o Flamengo é a mesma coisa. É que hoje todo mundo, desculpa de colocar, hoje todos os clubes, né, que vão jogar contra o Palmeiras falam assim, pô, se a gente empatar tá bom, a gente não pode perder. E aí, pro palmeirense, 2 pontos contra o Avaí, ele faz falta no final. Só que os outros também não estão conseguindo fazer isso. Tanto é que o Corinthians é o segundo colocado, coisa que ninguém acreditava, e o Palmeiras com 29 pontos. A gente colocava o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras e depois Corinthians, Internacional que está chegando. Mas muitas vezes ele dá um recado, não só para os jogadores, mas ele dá um recado para o próprio torcedor entender. E isso que o Abel ele tem de diferente, porque o torcedor não vai encher o saco. Então ele já falou, os caras entendem tudo que ele fala. O que você pensa, Paulo do Vale? Também acho, se o Abel quiser amanhã entrar com o Sub-17, o torcedor vai aplaudir, falar, o Abel tá certo, ele tem um plano. E eu ainda acho que dentro dessa questão de como é o Abel Ferreira, essa rotina, eu acho que ele, nesse momento da vida dele, ele não aguentaria a rotina de seleção. Eu inclusive acho que a FIFA poderia rever essa questão, né, do técnico de seleção não poder de fato treinar um clube, porque o jogador, ele joga pelo clube, e aí tem a janela da FIFA, ele vai e serve a seleção. Eu acho que o técnico também, de alguma forma, poderia, até para estimular mais os técnicos a treinarem seleções, porque hoje, para mim, seleção virou um pouco para quem tá mais no fim de carreira, assim, o cara tá mais tranquilão, ele vai e treina uma seleção, até mesmo na Europa, né? A gente vê treinadores de ponta que não treinam seleções, o próprio Guardiola é um exemplo disso, então acho que seria um estímulo mais pros técnicos, Galhardo, quem sabe... Simeone e o Pochettino não treinam seleção. E nem querem saber da seleção argentina. Querem saber, só vão treinar depois que começa a parar. Isso, então eu acho que essa rotina, né, que o técnico tem do dia a dia, acho que o Abel precisa disso para se alimentar dentro do futebol. E é por isso que ele dá declarações como essa, né, dos adversários e tal. Eu acho que isso que move um pouco o Abel dentro do futebol, por isso que eu acho que é um pouco difícil hoje imaginar ele dentro de alguma seleção.